Em nosso estudo de hoje, a lição 26 do livro Opinião Espírita, que tem por título Diretriz Evangélica. Não vos adapteis às conveniências e convenções do mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, de modo a conhecerdes os desígnios de Deus, para que a vossa tarefa se faça agradável e útil. Aprendei com temperança o que vos convém saber, conforme o grau da vossa fé, porquanto assim como temos em um só corpo vários membros e nem todos eles guardam a mesma função, também nós que somos muitos formamos um só corpo em Cristo, embora sejamos individualmente membros uns dos outros. Desse modo, existindo diversos dons segundo as concessões que nos são dadas, se nos cabe a profecia, seja ela praticada na medida dos nossos recursos. Se convocados à administração, ocupemo-nos em administrar. Se localizados no ensino, devotemo-nos à instrução. Os que exortem, usem as suas possibilidades em exortar. Os que foram trazidos a repartir, procedam com a liberalidade. Quem preside, seja prudente. Corações chamados ao exercício da misericórdia, empregue a misericórdia com alegria. Entre nós, seja o amor não simulado. Esqueçamos o mal, buscando o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com afeto fraternal. Não sejais vagarosos na vigilância, afervorai-vos no trabalho, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes nas dificuldades, perseverai na oração. Amparai os bons na solução de suas necessidades. Sede hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, mantendo-vos solidários e unidos entre vós. Não ambicioneis situações e posições para as quais ainda não conseguimos a altura necessária, acomodando-nos à humildade para que não estejamos alardeando sabedoria que ainda não temos. A ninguém torneis mal por mal. Sejamos honestos com as coisas que nos dizem respeito, se for possível, quando for possível em nós, tenhamos paz com todos. Estas observações de forma e sentido positivamente espíritas e que parecem grafadas hoje para as lides naturais da pregação e da mediunidade, da propaganda e da ação, dos ideais e das obras de nossas instituições, não são nossas, e sim do apóstolo Paulo de Tarso, constante nos versículos 2 a 18 do capítulo 12 de sua Epístola aos Romanos. Destacando essa breve página de orientação evangélica escrita há 19 séculos, relacionemos as nossas responsabilidades dentro do Espiritismo, que restaura o cristianismo em suas bases puras, e procuremos pensar. O Emmanuel, no estudo de hoje, ele se baseia nessa carta de Paulo. É uma carta que Paulo usa até o termo ministérios. Ele fala assim que muitos são os ministérios, muitas são as possibilidades de trabalho, muitas são as concessões, porém o Senhor é um só. E é um convite que ele vem fazendo a gente para que a gente, em primeiro lugar, escolha aquilo que você tenha mais afinidade para fazer. O que acontece com muita frequência é do aprendiz aí ao trabalho evangélico, ao trabalho religioso, ele se sentir meio que obrigado a fazer uma determinada coisa que já não tem muita aptidão, muita afinidade, e ele acabar desanimando. Então, o primeiro segredo é você pensar assim, né? O que eu tenho em mim que posso estar contribuindo, posso estar somando com o trabalho que vai ser realizado. Aí depois, com o tempo, a gente começa a observar, mas existe a carência nesse ou naquele sentido. Vou tentar dar uma colaboração, vou ver se tem como. Mas também, se não tiver, não vale a pena também forçar a barra, não vale mesmo a pena, definitivamente não vale. É a gente pensar assim, né? Eu vou procurar fazer aquilo que eu tenho dentro de mim, né, para poder estar colaborando. Eu estou falando aqui por mim, por exemplo, eu sou músico, então quando eu chego na casa, né, eu falo, eu posso colaborar nos eventos, eu posso, se eu vou fazer almoço, vai fazer janta, vai fazer algum evento que eu posso estar fazendo a música ali, foi no primeiro momento. Mas depois a gente começa a querer, né, desenvolver coisas novas, e muitas das vezes a gente vai até sendo orientado pelos espíritos dentro daquilo que a gente precisa fazer. Aí a coisa toma um outro rumo, aí fica bem interessante. Agora, depois que você começou a fazer, ele fala para a gente, não entra no negócio de disputa de cargo, não, que isso já atrapalhou muito o movimento espírita. Entra simplesmente no trabalho e começa a fazer o trabalho com dedicação. Se tiver que acontecer alguma coisa de convite para cargos ou qualquer coisa parecida,
Isso vai acontecer naturalmente conforme for observada aí a sua dedicação, até a sua evolução dentro do trabalho. Mas o que ele vem falar para a gente, né, que a gente está acostumado aqui do lado de fora, no ambiente profissional, a primeiro ou passar num concurso para tomar posse no cargo, ou então ser empossado em algum lugar, aí, ser chamado em algum lugar para exercer uma função de chefia, de gerência. E às vezes a gente fica, mas eu sou vendedor, né? Como eu queria ser gerente. Gente, não façam isso no ambiente religioso, porque no ambiente religioso a gente vai aprendendo que simplesmente quem trabalha é que começa a ter a atenção dos espíritos. E pode ser, como eu já conheço pessoas que estão há anos trabalhando e trabalhando muito mais do que aquele que está investido lá com o nome na função e não está reclamando, está fazendo a coisa da melhor maneira. Mas ele veio falar para a gente o seguinte, ele veio falar para a gente, ó, escolha aquele recurso, aquele trabalho que você tem a maior aptidão e se dedique, especialize. Então ele bota aqui, desse modo existindo diversos dons, segundo as concessões que nos são dadas, se nos cabe a profecia, seja ela praticada. Eu falo profecia, mas ele é mediunidade, né? Depois, se for para administrar, vai lá para a administração, vai lá para a parte de contabilidade, vai lá para a parte de pessoal. Se for localizado no ensino, vamos para a instrução, então. E às vezes a gente até pode estar desempenhando mais de uma, mas a gente vai colocar uma coisa na cabeça. Quanto mais atividades a gente se começar a arriscar a fazer, a gente corre o risco de não fazer nenhuma delas bem e acaba fugindo completamente do objetivo. Depois ele vem dar alguns conselhos para a gente, depois que a gente escolheu essa atividade e está trabalhando, fala, entre nós seja o amor não simulado, esqueçamos o mal, buscamos o bem, porque é mesmo, é claro, entre os adeptos da mesma religião, onde tem ser humano, tem conflitos, às vezes, inexplicáveis. É porque o mundo é um mundo de expiações e provas. A gente recebe o tempo todo influências negativas. E o que acontece dentro dessas influências, a gente acaba cedendo a um ao outro de acordo com ainda a nossa necessidade de evolução. Então ele veio falar para a gente aqui, ó, amai-vos cordialmente, porque ele diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, o segundo ensinamento. Ou então a gente vai lembrar lá que no Evangelho mesmo, os meus discípulos reconhecerão por muito se amarem. Então essa que é a ideia para a gente. Mas vem falar aqui para a gente, ó, não sejais vagarosos na vigilância, afervorai-vos no trabalho, servindo ao Senhor, a dedicação a esse trabalho, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na dificuldade. Quer dizer, o Emmanuel tirou uma página hoje para falar para a gente com relação ao trabalho que a gente já está desempenhando. Dessa vez essa mensagem não está sendo, né, para aqueles que ainda não começaram, está sendo para aqueles que já começaram e começam descobrindo que tem dificuldade, tem obstáculo em todos os lugares. Então, abençoai os que vos perseguem, mantendo-vos solidários e unidos. É uma coisa que a gente tem dificuldade no primeiro momento, mas depois, conforme os conceitos evangélicos vão entrando na gente, a gente começa a perceber que, às vezes, aquela pessoa está perseguindo, caluniando, né? Nem por vontade dela, ela está sob a influência externa, uma influência ou de encarnado ou desencarnado, mas é uma influência que, na verdade, está tendo como intenção segurar para que ela não inicie um trabalho. Então, a ninguém torneis o mal por mal. Sejamos honestos com as coisas que nos dizem respeito, se for possível e quando for possível em nós, tenhamos paz com todos, se for possível e quando for possível. Ele até coloca para a gente, vai ter situações que não vai ser possível, porque não depende só da gente. Quando depende só da gente, aqui dentro eu posso garantir paz. E a gente aprendeu com o Leopoldo Machado, numa frase que tinha até na escola, ele falava, tempestade é lá fora. Aqui dentro eu tenho que estar mantendo a paz e a serenidade para que eu possa desempenhar um papel bom. Mas ele vem falar aqui para a gente, essas observações de forma e sentido positivamente espíritas, parece gravadas, foram escritas pelo Paulo de Tarso lá atrás. Então, foram escritas há 19 séculos. Vamos relacionar as nossas responsabilidades dentro do Espiritismo, que restaura o cristianismo em bases puras, e procuremos pensar. Eu fico pensando também nisso. Quais são as minhas responsabilidades hoje dentro do movimento espírita? Elas estão muito mais voltadas para essa parte de palestra, de instrução, mas tem outras atividades também. Estou desempenhando bem?
Fica aí a reflexão para cada um, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.